A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que estou nessa tarde passando para deixar uma reflexão da palavra do Senhor para os nossos corações. Aleluia. Que Deus abençoe a todos. E assim fala a palavra do nosso Senhor Jesus no Salmo. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 22, do versículo 1. Meu Deus, por que me desamparaste? Por que te alongaste do meu auxílio e das palavras do meu clamor? 2. Meu Deus, clamo de dia e de noite. Clamo de dia e me ouves, e não me ouves. E de noite e não tenho sossego. O 3. Porque tu és santo e que habita entre os louvores de Israel. O 4. Em ti confiará os nossos pais, e confiará, e tu os livraste. O 5. E a ti clamará, e escapará, em ti confiará, e não foram confundidos. Até o 5. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmãos e irmãs, o que é que o salmista está clamando aqui? O salmista, nesse versículo 1 até o 2, ele estava vivendo um momento de angústia. Ele estava vivendo um momento de angústia, que a angústia e o sofrimento era tão grande. Trazendo para os dias de hoje, vamos trazer a palavra para os dias de hoje, porque a palavra do Senhor é para praticar. Então, trazendo para os nossos dias, muitas vezes, irmão, a angústia e o sofrimento é tão grande que nós fazemos esse tipo de oração aqui que o salmista fez, achando que Deus não está ouvindo, achando que Deus o esqueceu, o abandonou, que está clamando, e Jesus não está ouvindo, e Jesus o abandonou por causa do sofrimento. Nos nossos dias de hoje é assim. Às vezes o sofrimento é tão grande que chega ao ponto de muitas vezes a gente fazer esse tipo de oração. Ou pensar, poxa, eu estou clamando, Jesus não está me ouvindo. Jesus, responde, a ti eu clamo, responde. Mas Jesus fica em silêncio. Jesus fica em silêncio. Por que Jesus às vezes fica em silêncio? Porque muitas vezes Jesus fica em silêncio porque, aleluia, glória a Deus, Ele está trabalhando ao nosso favor e Ele não quer que nós o atrapalhe, o trabalhar dele. Muitas vezes Jesus fica em silêncio porque se a pessoa estiver clamando com o coração sujo, cheio de sujeira, não libera perdão para ninguém, quer fazer tudo do seu jeito, achando que Jesus do seu jeito agrada, e Jesus não vai mudar para que venha se encaixar em nós, mas nós temos que se mudar todos os dias o nosso interior para se encaixar no plano de Jesus. Irmãos e irmãs, Jesus ele nunca vai mudar para que venha se encaixar no nosso plano, mas nós temos que mudar para se encaixar no plano de Deus. Por isso que a palavra do Senhor também fala que aquele que é limpo se limpe mais. Por que ele estava aqui nesse desespero? Porque ele chegou ao ponto
de tanto sofrimento, que ele achou que Jesus não estava respondendo, que Jesus não era com ele, que Jesus não estava mais trazendo para o nosso dia de hoje. Bom, Jesus não está nem aí para mim. Irmãos, não podemos pensar assim. Irmãs, não podemos pensar assim. Não podemos pensar assim porque a gente acaba pecando. Pecando por quê? Porque quando a gente pensa assim, a gente está querendo dizer que Jesus, ele, como um pai, ele não vai mudar a palavra dele. Se ele fala na palavra dele, clama a mim e eu responder-te-ei e anunciareis coisas grandes que não sabem e maiores, né? Fala lá em Jeremias, agora não me lembro o capítulo nem o versículo, você que está em Jeremias. Estudamos a Bíblia para aprender mais, né? E aí, a pessoa chega a esse ponto. Como chegar a esse ponto? Quando ela vai perdendo a intimidade com Jesus. Quando ela vai perdendo a intimidade, a confiança, aí quando vem a angústia, o desespero, ela fica assim. Ela acha que Jesus não está com ela, que Jesus não liga para ela, que Jesus não está nem aí para nada. Por que acontece isso nos nossos meios, nas nossas vidas? O ponto de chegar a isso é o ponto que a pessoa já está perdendo a intimidade. Está perdendo a intimidade de entender que não é os nossos olhos físicos, mas sim o que a palavra do Senhor fala. E aqui ele fala também aqui, e porque tu és santo, e que habita entre os louvores de Israel. Aqui no 3, ele já começa a voltar a confiar no nosso Senhor Jesus. Nos dias de hoje não é diferente. Quantas vezes a pessoa vai perdendo a intimidade, aí fica igual o salmista ficou aqui, achando que Jesus tinha o abandonado, desesperado, angustiado. Mas aqui no 3, vindo para os nossos dias de hoje, ele já volta a confiança. Ele volta a confiança reconhecendo, vindo para as nossas vidas, reconhecendo que Jesus é santo. Ele habita no meio dos louvores. Aqui em Israel, vou colocar a minha casa. Que Jesus habita na minha casa, quando eu clamo ele, quando eu louvo, quando eu o adoro, quando eu falo em mistério. Aqui no 3, volta a confiar. Irmão, não podemos perder a intimidade. Não podemos perder a intimidade. Mais uma vez eu repito. Os dias são angustiantes, os dias e as distrações e as redes sociais, se não souberem usar, acaba afastando a pessoa de Jesus. Irmão, cuidado onde vocês põem os olhos. É para todos nós. O Espírito Santo, quando ele é alimentado todos os dias, e você tem uma comunhão, o Espírito Santo avisa quando você está pondo os seus olhos onde não é para pôr. Irmãos, não podemos perder a comunhão. E aqui no 8 ele fala, para não ficar muito longo, aqui no 8 ele fala: confio no Senhor, que livra e livrou e livrais, e pôs nele o prazer. Aqui ele já volta a confiar no Senhor e pôr a sua dependência e a sua liberdade e a sua vida nele, no Senhor. E começa aqui no 8 a ter prazer em adorar. Ele começa a ter prazer, trazendo para os nossos dias. Nós temos que ter prazer em adorar Jesus. Não importa a circunstância, adora Jesus com prazer de todo o coração. Tenha prazer em ler a Bíblia. Tenha prazer em orar. Não ore por obrigação. Não leia a Bíblia por obrigação. Tenha prazer, irmãos.
Quando a gente ama a Bíblia, a gente começa a ler a Bíblia, você não quer ler um versículo, nem dois, nem três, você começa a ler e a examinar, e o Espírito Santo falar, você não quer parar. Ah, irmãos, quando alguém fala assim, a Bíblia me dá sono, é porque não tem intimidade. Tem que ter intimidade. Intimidade começa aos poucos, não é de uma vez, não se constrói em um mês, em dois, leva tempo. Conhecer a Jesus, ter intimidade com o Espírito Santo leva tempo também, irmão. Ah, irmãos, prazer em adorar, prazer em ler a Bíblia, subiricanda,